Estamos de volta com mais um programa Conversando Direito, que está sendo feito para preparar você para as eleições de outubro. Hoje vamos falar sobre propaganda eleitoral, conversando com o Dr. Diogo Cruvinel, que é mestre em Ciências Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e chefe do setor de propaganda eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Todas essas boas informações estão sendo dadas para que você possa fazer uma boa escolha e possa exercer a sua cidadania. Doutor Diogo, é um prazer recebê-lo no nosso programa. O prazer é todo meu e vamos tentar esclarecer um pouco, os espectadores. Exatamente. Doutor Diogo, vamos lá. Nós temos eleições no dia 5 de outubro. Nós vamos votar para quais os cargos? Bom, esse ano a eleição ela é uma eleição geral, então os eleitores escolherão ocupantes dos cargos a presidência da República, governador, senador, deputados federal e estadual. Certo. Nós sabemos que nós vamos começar um processo de propaganda eleitoral. Vai ser dado início ao período de propaganda eleitoral. O que é a propaganda eleitoral? A propaganda eleitoral é o meio pelo qual os candidatos eles vão levar aos eleitores as informações básicas até para subsidiar aquela escolha mais bem fundamentada. Então, eles poderão se valer de diversos tipos de propaganda, não só aquelas propagandas de rua, mas também a propaganda na internet e a propaganda no rádio e na televisão. Esse período de campanha eleitoral, ele teve início no dia 6 de julho e vai até o dia das eleições, dependendo do tipo de propaganda, Então, no rádio e na televisão, somente a partir do dia 19 de agosto até a quinta-feira que antecede as eleições. Serão 45 dias. E durante esse período, os eleitores poderão ouvir as propostas dos candidatos, tanto naquelas propagandas de bloco, no rádio e na televisão, sendo que no rádio é um período da manhã, 7 horas da manhã, com início 7 horas da manhã e ao meio-dia, e na televisão às 13 horas e às 20h30. E, além desses períodos da propaganda em bloco, tem também aquelas inserções veiculadas em propagandas de 30 segundos, ou 15 segundos, ou 1 minuto, durante a programação normal das emissoras de rádio e de televisão. Fora desse período, os candidatos eles podem veicular propagandas de rua também, por exemplo, cabaletes, cartazes, carros de som, faixas, isso tudo está permitido, distribuição de santinhos também, tá? E também pela internet, que é o único tipo de propaganda que é permitida, inclusive, no dia das eleições. Entendi. Comício também é uma propaganda eleitoral? Sim, comício é um tipo de propaganda eleitoral bastante utilizado, Talvez seja o tipo de propaganda mais antiga, A gente remonta ali à Grécia, onde os candidatos na ágora subiam nos banquinhos e discursavam para os demais cidadãos que posteriormente os escolheriam para ser os seus representantes, É um tipo de propaganda permitida, tá? De 8 horas da manhã até a meia-noite e até 48 horas antes das eleições. Até 2 dias antes das eleições, os candidatos podem fazer comício. Agora, embora seja um tipo de propaganda permitida, existem limitações também. Por exemplo, o candidato ele pode utilizar sonorização fixa, aparelho de sonorização fixa, inclusive trio elétrico. Mas esse trio elétrico ele tem que ficar parado para amplificar o som do comício. E o candidato ele não pode contratar artistas para participar desse comício e transformar um evento em um showmício, de forma a convocar um número maior de eleitores, além daqueles que iriam participar do comício para ouvir as propostas dos candidatos. Então, tem algumas limitações também. Alto-falante ele pode usar? O alto-falante ele é permitido, o carro de som também, mas assim como o comício e os outros tipos de propaganda, existem limitações. Os alto-falantes e os carros de som, eles não podem circular a menos de 200 metros das sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário
assim como igrejas, hospitais, bibliotecas, teatros e escolas quando em funcionamento. Entendi. Passeata. Sim, as passeatas podem ser realizadas, né? Passeatas e carreatas, inclusive com distribuição de material gráfico, aqueles santinhos, mas os candidatos eles também não podem subir. Normalmente tem um carro de som que vai à frente desse cortejo, né? Desse ato de propaganda eleitoral. Então o candidato ele não pode subir nesse carro de som e transformar o evento em um comício móvel. Então o carro de som nesses eventos só é permitido se for para veicular jingles da própria campanha. Curioso. Brindes e camisetas. Não, os brindes e camisetas, eles só são permitidos se forem comercializados pelo partido. E eles só podem ter inscrições sobre o partido político. Não é permitido doar aos eleitores brindes com inscrições de candidatos, né, e nem de partidos. Se for distribuição gratuita, não é permitido pela legislação eleitoral. Isso pode configurar uma captação ilícita de sufrágio. O que é isso? É a compra de votos. Então, nem o candidato nem o partido podem distribuir gratuitamente qualquer tipo de produto que vá oferir vantagem ao eleitor, tá? Sob pena de ficar configurada essa compra de votos. Entendi. Cavaletes e faixas. Quais são as regras? Olha, os cavaletes eles foram bastante utilizados nas eleições passadas, né? Inclusive é um tipo de propaganda que causa um impacto nos eleitores muito grande, nem sempre um impacto positivo, né? Nós do TRE recebemos muitas reclamações sobre os cavaletes, eleitores que ficam incomodados com aquela poluição visual causada pelos cavaletes, mas é um tipo de propaganda permitido, inclusive para as eleições desse ano, só que eles também têm limites. Eles têm que ser colocados e retirados diariamente, entre 6 horas da manhã e 10 horas da noite. Eles podem ser colocados ao longo das vias públicas, desde que não atrapalhem o tráfego de pessoas e de veículos. As faixas, cartazes, pinturas em muros também são permitidas, mas elas devem se restringir ao limite máximo de 4 metros quadrados e elas têm que ser feitas espontânea e gratuitamente pelo dono do muro, pelo eleitor. Então, hoje em dia, não é mais permitido que o candidato pague para que o eleitor deixe pintar o seu muro. Tá? Esse tipo de propaganda só pode ser feito se gratuitamente. Interessante. Santinhos. Os materiais gráficos, eles podem ser distribuídos, né? Eles são muito comuns também. Você tem a identificação do próprio candidato com as suas propostas. É um tipo de propaganda que a gente tem percebido que tem diminuído com o passar do tempo, porque a internet ela tem se colocado como uma alternativa mais barata, de um alcance maior e menos poluente, né? Sim, ela é mais limpa. Então, inclusive, nós da Justiça Eleitoral incentivamos que os candidatos eles utilizem cada vez mais as redes sociais, né, os seus próprios sites de campanha para divulgar as suas mensagens e tem um pouco mais de consciência em não sujar as ruas com esse tipo de material gráfico, que, embora permitido, ele também gera um impacto negativo, sobretudo do ponto de vista ambiental. Entendi. E outdoor? Olha, o outdoor, ele não é permitido desde 2006. Então, a Lei 11.300, chamada na época também de mini-reforma eleitoral, acabou com os outdoors, eles são proibidos, né? E a finalidade de ter acabado com esse tipo de propaganda foi tentar equilibrar do ponto de vista dos gastos. É um tipo de material que é muito caro e só os partidos e candidatos com mais recursos é que se utilizavam, que lançavam mão desse tipo de propaganda. Então, para tentar equilibrar mais um pouco essa disputa, que o legislador resolveu proibir o outdoor. Inclusive, as pinturas em muros e cartazes, elas têm que se limitar a 4 metros quadrados, justamente para que não causem um impacto visual semelhante ao de um outdoor. Interessante. Isso. E o telemarketing, que seriam as pessoas telefonarem para a casa das pessoas pedindo votos? Esse é um tipo de propaganda que também causou um impacto negativo, que a gente recebeu de reclamação de eleitores na última eleição, que estavam recebendo ligações gravadas, né? Às vezes de madrugada, incomodando, às vezes no serviço, né? Aquela pessoa precisando trabalhar e às vezes precisando do telefone para trabalhar e
empresas contratadas para disparar ligações telefônicas automáticas começavam a ocupar aquela linha do eleitor. Então, nós recebemos muitas ligações. O TSE, pela primeira vez, colocou em uma das suas resoluções um dispositivo expressamente proibindo o telemarketing em qualquer horário do dia. Entendi. E, doutor, como o eleitor pode contribuir na fiscalização desta propaganda eleitoral? A Justiça Eleitoral ela conta com a ajuda dos eleitores para fiscalizar as propagandas irregulares, e o eleitor ele pode fazer isso de duas maneiras. Ou ele se dirige pessoalmente a qualquer um dos cartórios eleitorais, em Minas Gerais são 351 cartórios eleitorais, ou então esse eleitor de Minas Gerais ele pode acessar o site do TRE de Minas, preencher um formulário com informações sobre a propaganda denunciada, né, e também com suas informações pessoais. Então não é permitida a denúncia anônima, mas esses dados pessoais do eleitor ficarão restritos à Justiça Eleitoral e não serão divulgados de maneira nenhuma. Certamente os outros tribunais dos outros estados da federação também têm dispositivos pela internet que deverão receber essas denúncias, não é isso? Eu já tenho notícias que outros TREs tiveram iniciativas semelhantes a essa de Minas. Entendi. E qual é a sanção ou a pena para esses candidatos ou partidos que descumprirem essa legislação da propaganda eleitoral? Olha, existem dois momentos diferentes. Um primeiro momento de poder de polícia, do exercício do poder de polícia, o juiz eleitoral, ele pode determinar que a propaganda ela seja retirada, né, ou regularizada, se for possível, né? No segundo momento, aí sim, poderá haver uma ação judicial, uma representação contra partidos e candidatos que descumprirem as regras da propaganda eleitoral, combinando muitas vezes em multa. Então, a penalidade mais comum para esse tipo de irregularidade é multa. É a multa. Bom, vamos continuar a falar sobre isso no próximo bloco. Fique conosco. Estamos de volta com o programa Conversando Direito, falando com o Dr. Diogo Cruvinel sobre propaganda eleitoral, como o eleitor pode ajudar os tribunais regionais eleitorais na fiscalização da propaganda eleitoral. Doutor Diogo, o que é a boca de urna? Explica pra gente. Olha só, boca de urna é o seguinte, os candidatos, eles têm o período todo de campanha eleitoral, que vai do dia 6 de julho até a semana das eleições, para divulgar as informações sobre suas propostas, o seu passado, né, as suas ideias. Acontece que no dia das eleições não é permitido nenhum tipo de propaganda eleitoral, exceto a propaganda na internet, tá? Isso por quê? Porque o dia das eleições é o dia do eleitor, é o dia que o eleitor tem para refletir sobre todas aquelas informações que ele obteve, que ele adquiriu durante o período de campanha eleitoral. Então ele tem esse direito, esse dia dele para refletir e tomar a sua decisão na urna eletrônica sem sofrer interferências de última hora. Então, aqueles cabos eleitorais ou mesmo candidatos que abordam os eleitores na entrada dos locais de votação, distribuindo santinhos, eles não podem fazer essa interferência e isso é considerado boca de urna, que além de ser uma irregularidade, é considerado também um crime, tá? E quem fizer esse tipo de ato pode sim sofrer sanções penais e responder por um crime eleitoral. Pois é. Agora vamos falar sobre essa propaganda eleitoral pela internet, que o senhor já afirmou que ela é permitida, mas eu queria que o senhor falasse mais sobre ela, os seus limites, o que é permitido, o que não é permitido, enfim, descrever para o eleitor a que ele está sujeito dentro da internet em termos de propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral na internet, como nós afirmamos, é um tipo de propaganda que é permitido, mas assim como os demais, existem regras, existem limites, né? Os candidatos não podem sair fazendo propaganda em qualquer lugar na internet. Então, olha só, é permitido o uso das redes sociais, tá? Blogs, o candidato ele pode se valer
dessas ferramentas e também fazer um site para a sua campanha. E o eleitor ele pode procurar as ideias dos candidatos nesse site. Então, isso tudo é permitido. É permitido também a propaganda via e-mail. Então, o candidato que quiser enviar e-mail para os eleitores, ele pode fazer, desde que na mensagem do e-mail tenha ali um mecanismo que possibilite ao destinatário, ao eleitor, solicitar o seu descadastramento daquela lista de destinatários do candidato. Então, se ele não quiser mais receber e-mails, ele precisa ter um mecanismo que ele possa informar essa situação. Agora, não é permitido nenhum tipo de propaganda paga na internet e nem em sites de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos. Então, propagandas em portais de notícia, por exemplo, não são permitidas. É permitido, por exemplo, a utilização de cantores, de artistas pelo YouTube fazendo propaganda eleitoral para o candidato? Olha, sim, não há vedação em relação a essa participação de artistas em vídeos veiculados pelo YouTube, né? Existe uma limitação à participação de artista, por exemplo, no comício, né? E no horário eleitoral gratuito, que contém uma regra lá falando que não é permitida a participação de nenhuma pessoa que seja filiada a outro partido que não aquele do candidato. Então, aí vai depender de cada caso se o artista que estiver se apresentando, ele é ou não filiado a outro partido. Certo. E nós sabemos que para cada eleição há uma normatização, não é, determinada pelos tribunais. Quais são as novidades para essas eleições de 2014? Olha, o TSE já soltou diversas resoluções, né? Houve no final do ano passado, em dezembro do ano passado, a Lei 12.891, chamada mini-reforma eleitoral, mas que o STF já se manifestou que não será aplicada para as eleições desse ano. Então, aquelas novidades todas da mini-reforma eleitoral, por ter sido sancionada num período menor do que um ano, elas não são aplicadas para as eleições desse ano. Mas, mesmo assim, nós temos algumas novidades. Já falei aqui do telemarketing, que passou a ser proibido em relação às eleições do ano passado, né? Mas nós teremos uma novidade em relação aos debates, que pela primeira vez terão os sinais da Libra, né? Então, o TSE já determinou que tem que ter essa linguagem de Libras, ou então o uso de legendas, né? Já manifestou, inclusive, que é permitido aquele closed caption que as emissoras fazem uso. Isso pode, sim, substituir as legendas. Para esse ano também, será o primeiro ano de aplicação da lei da ficha limpa em eleições gerais. Então, é uma lei complementar 135 de 2010, que pelo mesmo motivo que a mini-reforma eleitoral não será aplicada nesse ano, a lei da ficha limpa não foi aplicada em 2010 e foi aplicado em 2012 nas eleições municipais. Então, pela primeira vez, nós teremos lei da ficha limpa em eleições gerais. Tá? E nós temos também a novidade do voto em trânsito, que até as últimas eleições só era possível para as capitais. E a partir desse ano será permitido o voto em trânsito para eleitores daqueles municípios com mais de 200 mil eleitores. Então, eles têm que se cadastrar previamente, informar a qualquer um dos cartórios eleitorais do Brasil que ele estará em outro município, num desses municípios com mais de 200 mil eleitores, né, no dia das eleições. Ele pode fazer essa informação entre o dia 15 de julho e o dia 21 de agosto, tá? E ele pode escolher se ele vai votar só no primeiro turno ou num eventual segundo turno. Lembrando que esse voto em trânsito só é válido para as eleições a presidente e vice-presidente. Para os demais cargos, não. Entendi. E quanto à questão da arrecadação de recursos pelo partido e pelo candidato? E a questão também dos gastos durante a campanha eleitoral, né? Como que o eleitor pode ter acesso a essas informações? Existe uma discussão ainda em andamento, desde o ano passado até agora, no STF, sobre a arrecadação de recursos vindos de pessoas jurídicas, de empresa, para financiamento de campanhas eleitorais. Tá? Então, não teve fim ainda o julgamento dessa ação de inconstitucionalidade. Então, para as eleições desse ano, continua valendo essa regra de que os partidos e candidatos podem receber recursos tanto de pessoas físicas
quanto de pessoas jurídicas, né? Só que existem limites para isso. Então, para a pessoa jurídica, para a empresa, só é permitido doar até o limite máximo de 2% do seu faturamento no ano anterior. E para a pessoa física, só é permitido até 10% dos seus rendimentos do ano anterior, certo? Mas é permitido sim para esse ano. E os eleitores, eles terão acesso a essa informação, eles conseguirão saber, antes do dia das eleições, quais são as empresas que estão apoiando os candidatos. Então, os candidatos e partidos, eles têm que fazer prestações de contas parciais, e essas prestações de contas serão divulgadas pela Justiça Eleitoral no dia 6 de agosto e no dia 6 de setembro, pela internet. Certo. Doutor Diogo, o senhor tem uma formação doutrinária, porque o senhor é mestre em Ciências Políticas pela Faculdade de Direito da UFMG, e o senhor também tem uma vivência prática da questão política, porque o senhor é chefe do setor de propaganda eleitoral do TRE. Eu te faria uma pergunta mais conceitual. Como é que o senhor vê a evolução da cidadania no Brasil? Olha, eu tenho visto uma participação cada vez maior, inclusive em função das redes sociais pela internet. Então, hoje em dia, os fatos políticos, aqueles fatos relevantes para a discussão dos rumos da própria sociedade, né, e nós como cidadãos, aqueles temas que nós temos a obrigação de refletir e até numa interação com os colegas se posicionar, se manifestar, isso tem sido feito de uma forma muito mais intensa com o advento das redes sociais. Então, às vezes um tema que é pautado superficialmente pela mídia, ele ganha outros contornos nas redes sociais e acaba devolvendo para a mídia esse assunto com uma cara diferente, né? A participação das pessoas em torno de determinados temas, elas vão ganhando contornos diferentes. Então, acredito que para as eleições isso tenha um reflexo muito direto, né? E os candidatos até estão atentos a isso e eles sabem que eles precisam ocupar um lugar na internet e que a internet ela é um meio que tem um outro formato do que a televisão e rádio. Ele não é um meio de comunicação de mão única, é um espaço principalmente de interação. Então, é um espaço em que os candidatos serão cobrados e eles terão que dialogar, sim, com os eleitores. Certo. A internet trouxe essa velocidade, né, de informação, de interação. E será que as nossas instituições estão se aparelhando para darem essa resposta também rapidamente? Eu acredito que sim. Isso é um movimento natural na sociedade, né? Agora, sempre com aquela cautela, aquele cuidado de que a velocidade ela pode, às vezes, trazer algumas complicações. Então, em determinados momentos, é necessário refletir sobre aquilo que está sendo veiculado, amadurecer e dar uma resposta mais consistente. Às vezes, essa consistência e essa coerência na resposta, elas trazem um benefício muito maior do que somente a velocidade. Às vezes, uma resposta apressada, ela pode gerar problemas. Pois é. Nós estamos terminando o programa e eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para esse eleitor que está nos assistindo e que quer votar bem e que quer exercer a sua cidadania de forma cada vez mais qualificada, com cada vez mais qualidade. Olha, a dica é essa, é consultar, pesquisar as propostas dos candidatos e hoje em dia, com a internet, isso tem ficado cada vez mais fácil. Então, aquele eleitor que lá na semana anterior às eleições já tem os seus candidatos em mente, pesquisem, procurem saber as propostas daqueles candidatos. E se o discurso daquele candidato atende às necessidades e às intenções do eleitor. Ok. Muito obrigada pela sua participação, ela foi muito importante, respostas muito práticas e que podem ser visualizadas com muita clareza pelo telespectador. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Pois é, lembrando a todos que o programa Conversando Direito, do período de 19 de agosto a 2 de outubro, irá ao ar às 21h20, em função da propaganda eleitoral. Agradeço a todos, especialmente a você que contribui com o projeto Dai-me Almas. Até o próximo programa Conversando Direito.